Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, estamos aqui hoje de volta no Empathy Studios, aqui diretamente do edifício comercial do Shopping Vila Lobos, com uma convidada maravilhosa, querida amiga de longo tempo do mercado, Gal Barradas, que agora pulou de muro, mas logo ela volta, porque ela é uma pessoa inquieta. Gal, que alegria ter você aqui, que honra, que felicidade. Te digo mesmo, cara, muito bom estar aqui com você, viu? E com nossos amigos aqui, ó, maravilhosos. Que delícia. Aqui na minha frente, Márcio Esteves, maravilhosamente vestido e Celinho de preto, porque ele fala que é para esconder na câmera que ele fica em primeiro plano. O primeiro sempre fica pior, tem que vir de preto, assim, parece maior do que é. Mas ó, Tá lindo. Como não amar? Não é impossível, né? Gal, eu queria começar aqui falando que você tem uma visão única do mercado que a gente estava falando lá atrás, né? Você Você que está dizendo. Tô falando, você foi empreendedora, você trabalhou com marketing de influência, você agora está no mercado de investimento, nos principais players nacionais desse mercado. São mais de 30 anos de carreira. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão em relação ao mercado, de um assunto que a gente tem falado muito aqui, que é o propósito desse programa, que é falar de assuntos delicados, né? Ou doloridos, que é ética, que é respeito, que é integridade, que é uma série de coisas que às vezes a gente procrastina nesse mercado. E eu sei que você tem uma visão bastante assertiva em relação a isso. Então, de alguma forma, eu queria que você falasse aí pela sua experiência de 30 anos, por que você acha que a gente ainda segue nesse desafio, falando dos mesmos temas, mas de forma efetiva a gente muito pouco consegue fazer em relação a isso? Cara, é assim, empresas são abstrações, né? Tudo são pessoas. E as pessoas, elas tendem a repetir padrões. O cérebro tende a repetir padrões. Então, nenhuma ruptura é fácil, né? E a gente vive anos agora, a gente vivenciou várias viradas de página, né, no mercado como um todo, mas sobretudo no mercado de publicidade e comunicação, que na minha opinião foi o mais impactado de todos pela tecnologia na vida cotidiana, porque todas as pessoas, sejam consumidores ou o nome que a gente queira dar para elas, cidadãos, enfim, são comunicadores em tempo integral. Então, todo mundo hoje escreve, todo mundo fala, todo mundo filma, todo mundo edita, todo mundo destrói significado para as marcas, carrega conversas adiante, ou encerra conversas, ou cria fake news. Então, a gente vive nesse mundo que nosso trabalho foi extremamente impactado. Isso exige uma outra ética, como você falou, de todas as empresas. E no caso do mercado de marketing e comunicação, exige também uma outra maneira de enxergar todas as pessoas que compõem esse quadro de stakeholders, né? Então, são questões que envolvem transparência, envolvem diálogo, envolvem coragem para assumir a transparência e o diálogo. Envolve encontrar novas maneiras de atender, novos modelos de negócio. Nada disso é fácil, mas tem que fazer, ponto. É o que é, o mercado é o que é, o mundo é o que é. Então, não adianta gostar ou não gostar de redes sociais. É o que é. Não adianta gostar ou não gostar de WhatsApp. No Brasil, é o que é. Então, eu acho que, assim, a gente vê em algumas profissões, né, como existe um corporativismo muito grande. E até queria ouvir a Marcinha sobre isso, porque uma queixa que eu sempre tive enquanto pessoa de agência, né, sócia de agência, que eu critiquei muito publicamente, inclusive na época, é que eu acho que nós todos somos muito amigos pessoalmente, né? E quero deixar claro que esses aqui realmente são, tá? Esses são mesmo. Mas assim, todos nós somos muito, muito amigos pessoalmente, mas as agências não eram amigas. Então, uma coisa que me irritava profundamente era ver uma agência reduzir drasticamente suas taxas, botar pessoas excelentes, cobrando muito pouco, para tirar um cliente que, assim, cara, se você é o melhor do mercado, como é que você pode cobrar mais barato? Não tem sentido nenhum. Se você é o cara muito bom, você tem que dar o padrão no mercado, você tem que dar o sarrafo do mercado e não contribuir para que as estruturas vão desmanchando. Então, eu acho esse ponto da união entre as empresas um ponto bastante crítico, sabe? Eu sempre reclamei disso. Tem uma outra coisa também que eu também sempre critiquei muito, que é o tal do ranking das agências. Tem um monte de entrevista minha aí que eu falei,
Porque, assim, o fato de você ser o maior comprador de mídia não necessariamente significa que você tem a melhor receita e não necessariamente significa que você faz o melhor trabalho para o seu cliente. Então, quando existem contas de alinhamento internacional, ok, é a regra do jogo, vamos lá, é assim que funciona no mundo inteiro, vamos lá. E até mesmo essas contas também, elas têm suas questões, né? Porque, às vezes, uma conta que é ganha na Europa, ela precisa de uma agência inteira na França, uma agência pequena dos Estados Unidos, uma agência grande no Brasil e uma porta com uma secretária em Singapura. E, no entanto, aquilo ali é dividido como se fosse uma coisa equânime, né? E não é totalmente desbalanceada. Mas a gente também quer as contas de alinhamento e a gente faz o possível para atender dentro do escopo que foi vendido globalmente, porque existe uma responsabilidade perante o grupo, enfim. Mas eu acho que todas essas questões, elas precisariam de ponderação, sabe? Essa coisa das contas de alinhamento, por exemplo, elas precisariam de ponderação país a país, e não é bem assim que acontece. Então, é um ranking único que se tem no mercado, é um único parâmetro, né? Os clientes talvez fiquem impressionados ao ver aquele ranking e achar que agências que compram muita mídia são agências muito ricas, estão com muito dinheiro sobrando, e a gente sabe que não é assim. Inclusive porque o marketing digital, ele trouxe uma questão de escala negativa, né? Durante muito tempo. Agora a gente tem muitas tecnologias que auxiliam esse trabalho e fazem com que a gente consiga colocar processos numa esteira tecnológica que faz com que a gente consiga, né? Olha o ato falho, que faz com que as agências tenham alguma margem melhor. Mas enquanto não havia isso, né, tanta disponibilidade, o marketing digital estava aí, as pessoas dominaram as redes sociais e as marcas que se adaptassem para falar de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais parecida com o que são pessoas falando. Então, indo direto à resposta, eu acho que é a dificuldade da quebra de padrão, para mim esse é o ponto número 1. E o 2, eu acredito que seja o fato de que não existia ou não existe, não sei, Marcinha, que muita união entre as empresas, que é assim, cara, esse é o nosso mercado. O que a gente vai fazer para que o nosso mercado seja sustentável? Porque a verdade é que grandes marcas foram construídas no Brasil, inclusive marcas brasileiras, que a gente sabe que são clientes totalmente autônomos, as grandes marcas brasileiras, que foram construídos com o auxílio de grandes talentos das agências de publicidade. E é isso. Uma salva de palmas. Não, eu acho que, Gal, eu queria até somar o que você está dizendo, porque eu acho que não é só muito verdade, como é um fato, né? Assim, quando eu assumi a VAP, um dos principais objetivos era buscar essa união para que a gente pudesse concordar com determinados parâmetros para o mercado. E é uma dificuldade tremenda, porque realmente é um mercado de muita gente legal, todo mundo se adora, pessoalmente falando, mas eu brinco que a gente brinca de rouba-monte, né? A gente não tem ainda a capacidade, a maturidade de desenvolvimento de mercado. E esse mercado só chegou onde ele chegou porque quem fundou esse mercado de fato se uniu e combinou parâmetros. Perfeito. E quando esses parâmetros eram respeitados, todo mundo cresce. E é melhor para a marca, é melhor para todo o ecossistema. Hoje a gente vê um ecossistema bastante fragilizado, porque a agência virou produtora, a produtora virou plataforma, a plataforma virou veículo, que virou agência, que virou... Então, assim, virou um pouco de um rouba-monte e que, de fato, a gente não vê o mercado se desenvolvendo. É natural que a gente veja o crescimento do investimento de mídia, porque a gente vê novos entrantes chegando. Não existiam as bets, não existiam. Então, quando a gente olha, a gente tem a sensação, a impressão de que o mercado está crescendo a passos largos. De fato, o investimento cresce. Mas a gente até mostrou isso na BAP, no estudo feito pela Deloitte, de que este crescimento para as agências não é efetivo. Está publicado? Está publicado. Vou ver. Está publicado, porque a gente demonstra exatamente que a digitalização, exatamente o que você falou, assim, comprovado em pesquisa feita pela Deloitte. A digitalização que todo mundo entende por eficiência para as agências são custos. Mais pessoas, mais áreas, enfim, mais tecnologia. Então, eu concordo muito com o que você diz. Eu acho que a gente não consegue se unir, a gente vê mais mulheres chegando no nosso mercado e ainda assim a gente não consegue se unir. A gente vê
algumas pessoas unidas, mas não necessariamente focadas em transformação, que é o que a gente realmente precisa. Então, É uma questão de sustentação, né? Então, mais do que assim, eu acho que mais do que a sustentação, legal, assim, qual o legado que essa geração vai deixar? Porque quando eu olho para gerações anteriores, tem os legados. A gente pode falar para o bom ou para o ruim, mas tem legado. Essa geração vai ser a geração cansada, não é? Ai, tá todo mundo exausto, ai, não dá tempo para nada, ai, não. Como é que a gente vai fazer? Eu acho que essa é a grande discussão, de novo, a gente tem feito na BAP, a gente faz na agência, a gente faz aqui. Mas eu acho que não, e eu percebo que as pessoas que chegam com essa insatisfação, mas travam por algum motivo. E aí, então, é quase como se fosse um mecanismo mesmo, um sistema, e as coisas vão se adequando em grandes placas tectônicas, e os padrões vão se repetindo. Então, e é muito interessante, porque quando a gente olha para o mercado de live, também acontece tudo isso. Antes de eu começar, eu queria agradecer, Fabinho, pelo presente de eu estar hoje ao lado de duas grandes mulheres. Assim, a gente tem que ressaltar e exaltar Marcinha e Gal. No mercado tão repleto de lideranças masculinas, a gente tem um poder de ter Marcinha e Gal juntas numa mesa. Para mim, assim, chega a dar um pouco de emoção, porque é triste, por um lado, a gente chegar em 2025 e falar que temos poucas lideranças femininas e temos que enaltecer aquelas que tem, porque isso devia ser uma coisa que devia estar desde 1908 as grandes mulheres na liderança. Mas eu fico feliz de a gente poder reunir aqui Gal e Marcinha para falar da presença delas, da importância da presença delas no mercado. Hoje Gal não tão ativa, mas Marcinha super ativa, tornando-se uma referência de liderança feminina no nosso mercado. Hoje não tem como falar do mercado de publicidade sem falar da liderança da Marcinha, como a Gal já teve. Então é um momento muito histórico hoje. A gente está aí, eu me sinto honrado. Não sei nem se eu sou digno de estar nessa mesa ao lado de vocês, porque hoje é a prova do que tudo que a gente falou há muito tempo está se concretizando. Hoje, lideranças jovens, lideranças femininas, ocupando um espaço que nunca teve. Hoje, quando você pega a lista dos últimos prêmios, seja de Caboré ou não, sempre foi homens ganhando como dirigente, e hoje está mudando isso. Então, obrigado por vocês insistirem nesse local de ocupação de espaço que não eram permitidos a vocês, mas vocês falaram, é meu e eu vou ocupar, e vou ser digna para abrir a porta para outras gerações. Então, muitas meninas hoje que estão no mercado, ou mulheres, são graças ao que vocês fizeram e mostraram que a capacidade não está no sexo, mas sim está na vontade, no paixão e no tesão de fazer. Isso vocês têm de sobra. Então, assim, um agradecimento do mercado a vocês. Sem dúvida. Vou pôr um pouquinho de tempero nessa história aqui. Porque quando a gente começa a ideia disso aqui, parte disso foi a sugestão desse homem maravilhoso que está ali, querido amigo, e uma provocação dele, né? E ele falava, cara, a gente está vendo um movimento global, que tem, obviamente, uma questão política, mas eu não vou entrar aqui no mérito, e parece que avanços que a gente conquistou nos últimos anos, a gente está perdendo. E isso incomodava muito Célio, me incomodava também. Então, o embrião deste encontro aqui é justamente este desconforto. E aí, já que a gente tem duas referências femininas maravilhosas do marketing do Brasil aqui nessa mesa, e aí eu vou pegar esse tempero do Célio, será que a gente está incorrendo nessa miopia de estar dando passos atrás em relação a isso? O que vocês sentem? Eu não tenho dúvida, mas deixa para Gal, que especialista. Ela fala, com vocês, Gal Barrada. Cara, é assim, o mundo é pendular, né? Retração, expansão, retração, expansão. Só que tem algumas expansões que não podem retrair de novo. Então, o que acontece? Não adianta a gente fingir que um governante que tem comportamento misógino não impacta toda a sociedade. Não adianta a gente fingir que empresas, líderes de mercado, etc., que têm comportamentos desse tipo e cortam verbas de diversidade e inclusão, não impacta toda a sociedade. É óbvio que impacta, né? Então não adianta querer tirar o corpo de fininho e dizer, é uma coisa orgânica, é ancestral, não sei o que, é ancestral, mas a gente está aí batalhando há tempos para fazer a coisa evoluir, só que é essa coisa, né? Anda 5 casinhas para frente, aí puxam a gente 4 casinhas para trás. Então, isso aí é bastante difícil. Agora, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu evito ao máximo falar sobre a ótica social. Por quê?
porque a gente precisa, nós mulheres no caso, precisamos dos homens para fazer o jogo virar, porque eles ainda estão, né? Vocês ainda estão na maioria dos cargos de liderança. E eu acredito, de fato, na diversidade. As pessoas acham que o feminismo é buscar a supremacia feminina. Errado, não é. Se os homens sempre quiseram 100%, que mal há da gente brigar por 50%? Nenhum. A gente só quer 50%, gente. Ô, Gal, vou te trazer um dado só. No nosso mercado de live marketing, 54% das agências é liderança feminina. Hoje, no mercado, nós temos 54% das agências hoje são lideradas por mulheres. Excelente. Então, isso no nosso mercado já é um mercado mais que já conseguiu uma igualdade de gestão. Então, isso é muito bom. Até passou, e tudo bem, não é uma disputa 51, 52, mas hoje no live marketing a gente já tem mais mulheres à frente, só um dado para você Parabéns, cara, muito legal. Aproveitando um parênteses aqui também, a Rio Bravo é a gestora que tem o maior número de mulheres em C-Level e diretoria. Somos 57%. Que legal. Raríssimo. E um outro dado, e as principais associações que você tem, Ampro, ABAP e ABA, são mulheres na liderança, né? Tem a Elô na Ampro, Marcinha na ABAP e a Sandra na ABA. Então, as principais, e tem mais na APRO também, as associações hoje são quase todas, pode falar, acho que no 80% por mulheres na liderança. Cara, eu atendi conta de bebidas, de cerveja, por exemplo, e Campari, não sei o que, 13 anos seguidos. Cara, eu fui vendo essa transformação, era só homem, e hoje todas são mulheres as lideranças, né, do mercado de bebidas. É incrível isso, eu acho muito legal. E a primeira mulher presidente da BAP. Quantos anos tem propaganda? Sim. 75 anos de ABAP. 75 anos de ABAP é a primeira mulher. É, incrível, cara. Olha, eu fui durante 7 anos a única presidente mulher de agência. E todo mundo fala assim, ai, que legal, você não fica lisonjeado? Eu falei, É o que eu te falei, um atraso. Sim e não, porque é um lugar muito solitário. Entendeu? Assim, realmente não é demagogia, tá? Eu não achava legal essa situação. Não achava, legal. Porque é um lugar solitário. Eu via muitas mulheres que poderiam ascender esse cargo e chegava um momento que elas vinham o teto de vidro, elas não subiam mais. E um conselho que eu sempre dava a elas, e elas podem dar esse depoimento, é assim: estude além das disciplinas, credencie para as pessoas te enxergarem como vice-presidente ou CEO. Então, vai estudar financeiro, RH, todas as áreas que uma CEO precisa dominar para poder alcançar esses cargos, esse level, né? Tem que sair da disciplina e tem que ir para essa outra visão de mercado. Escreve artigos sobre mercado, escreve artigos sobre negócios, não escreve artigos sobre disciplina, já passou dessa fase. Mas o sistema, ele né? Ele vai Mas hoje de longe, lá com o seu binóculo, você vê que o mercado na qual você trabalhou, que você foi a primeira presidente, né, CEO, você acha que mudou? Como que você vê de longe? Sim, lógico que mudou. Porque a gente fica tão próximo, que a gente tem uma visão. Sim. Você acha que melhorou? Acho que sim. Inclusive, acho que foi um divisor de águas a pesquisa que a Ana Cortá e o Ken Fujioka lideraram sobre assédio. Para mim, aquilo foi um divisor de águas no mercado. Porque nunca havia sido falado com tanta clareza, né, tanta transparência, e estava passando da hora já, né? Então, aplaudo a iniciativa do grupo de planejamento na figura deles, né, e das outras pessoas todas que trabalharam, que eu acho que aquilo ali foi um marco bastante importante. Então, sim, eu vejo que mudou. Basta, aí a gente vai para os números, né? Veja a quantidade de presidentes mulheres que tem hoje, a Marcinha na ABAP, muitas mulheres vice-presidentes também na sua área, nas produtoras. Então, sim, os números mostram que sim. Agora, qualitativamente, os preconceitos, as piadinhas deixaram de existir? Acredito que não, mas a gente não desiste. Mas eu vou pegar um gancho no que você falou de qualitativamente. Eu acho que, como você falou no começo, na união, eu acho que essa nova geração, tanto de mulheres à frente, trouxe mais união. Eu sinto hoje as agências mais unidas porque tem uma liderança com outro olhar que lá atrás eles não tinham. Eu concordo. Isso eu adoraria estar nesse grupo das presidentes hoje. Imagina, eu ia almoçar com uma Renata Boa, você não acha que tá mais Karina, assim? Imagina. Claro, tem uma disputa que tem todo mundo. Natural. Gente, competir é maravilhoso. Exatamente. Mas tem competidores, não tem inimigos. Exatamente. Né? Eu acho que antes era uma guerra bélica, né? Entre os grupos. Eu acho que tem uma coisa que é respeito pelo mercado, respeito pelo legado, respeito pelo ecossistema. Que isso a gente não pode perder. Mas eu acho que é interessante, porque talvez porque eu esteja muito envolvida no mercado, eu acho que sim, é óbvio que mudou.
Mas é interessante que as mulheres ainda investem muito tempo para falar desta pauta que a gente está falando aqui. Sim. E os homens continuam falando sobre o futuro do mercado, sobre o poder econômico. Ótimo ponto. E eu tenho dito isso muito, eu não quero mais falar dessa pauta. Porque, assim, não é possível. Assim, eu tenho 43 2023. anos, eu assumi esse cargo com 34. Faz 10 anos que eu discuto, né? E sempre, assim, me chamam para falar, vamos falar de mulheres no mercado de trabalho. E aí o painel seguinte é os homens discutindo o futuro da comunicação. Eu olho e falo, pera, pô, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho que discutir o espaço e as pessoas estão discutindo o futuro. A gente nunca está na pauta do poder econômico. As mulheres não necessariamente estão com o poder econômico das maiores contas, das maiores. Quantas concorrências eu já perdi com mulheres decidindo e, obviamente, nem passando pela cabeça de equilibrar poder econômico. E muitas vezes a proposta de trabalho era muito similar, mas aí entra na negociação do preço. Então, assim, a gente não tem essa visão maior de... Eu não quero só estar com um número que equilibrou o mercado. A gente está aqui para fazer diferença, para trabalhar, para falar do futuro, para falar das transformações. Essa pauta não chega para as mulheres. E as mulheres estão sempre, se você olhar ranking, ou independente de ranking, as grandes movimentações, quando eu digo de poder econômico, porque é isso no final do dia, numa sociedade capitalista que faz a transformação acontecer, as mulheres ainda têm muito pouco poder econômico neste sentido. E eu acho que isso faz muita diferença. E como mudar isso agora? Então, eu acho que primeiro a gente tem que parar de colonizar nosso país, mas eu não posso falar sobre isso. Isso é outra história, porque, enfim... Você está coberta de razão, cara. Eu tenho amigas que não participam mais quando são chamadas para essas pautas. Eu tenho amigas negras que não participam mais, se for para falar sobre diversidade étnica, inclusão. Não vão, porque é exatamente isso. Porque, assim, você está sentado nessa cadeira já é uma fala, Exato. entendeu? E você tem que falar sobre o seu negócio. Então, a gente nunca tem esse espaço, né, Gal? Porque o espaço é sempre... Delimitado Você sabe... num único tema. E é quase num limite como se você não tivesse mérito. Se você tá lá, é porque você faz parte de um programa, nossa. né? E não porque você trabalhou, porque você deu resultado, porque a empresa cresceu, porque suas pessoas estão felizes, porque você, por exemplo, no caso, a segunda agência melhor avaliada na Scoping do Brasil inteiro. Ninguém perguntou sobre não isso. estamos Ninguém quer dizendo saber. que somos contra os programas, né, De Marcinho? forma alguma. Porque são Obrigada. medidas corretivas. É importantíssimo. É a somatória Tem de que existir, mas ele atitudes. não pode parar nisso. Exatamente. É só isso. Isso é só um pontapé. Claro. Então, mas acho que tem uma outra coisa aqui também que a gente não pode perder de vista, que esse empoderamento feminino não foi de propósito. Ele aconteceu organicamente. Por quê? Porque, obviamente, a gente tem mais mulheres se formando hoje, que são ultra competentes e, com o passar do tempo, era seguramente a melhor opção entre todas que tinha para subir e ascender. Então, assim, de novo, eu acho que corrobora e reforça isso que você acabou de falar, Márcia. A gente tem que parar de ficar falando isso e tem que, de fato, começar a... Esse capítulo passou. Isso é óbvio. A gente não tem mais que discutir uma coisa tão óbvia, até porque a gente forma hoje nas faculdades muito mais mulheres do que homens. Então, isso em algum momento vai, inclusive, reverter, é orgânico. A gente vai ter 60%, 55% do mercado vai ser feminino porque as mulheres estudam mais, elas são muito mais comprometidas. Então, isso é uma questão orgânica que tem que acontecer. Eu acho que, de fato, a temática aqui que a gente precisa trazer é vamos virar esse capítulo e vamos começar a falar isso de futuro do mercado, futuro do negócio, futuro do marketing, e tirar essas questões dos eventos que ainda teimam em aparecer. Eu acho que, só para, assim, elas podem e devem aparecer. O problema é que quando a gente para nesta conversa e a gente não está na conversa que, na minha humilde opinião, é a principal, a gente não consegue fazer a transformação. Então, respondendo assim, sim, eu acho que as mulheres têm um olhar de união, têm um olhar de respeito. Eu sempre quis trabalhar com a Gal, já ensaiei várias vezes, mas isso é bastidor. A recíproca é verdadeira, tá? Cara, eu tenho amigas, eu desenho Carlinha, assim, a minha amiga de vida. Amo Aliás, de paixão. Bom, não vou falar o que eu falo. Não dá. A Carlinha, por exemplo, cara, a gente se ama, eu amo a Gal só de ouvir, sabe? Então as mulheres têm essa coisa de mútua. admiração, e também por homens. Sim, Né? Existe claro. um olhar
eu diria, muito construtivo dessa união. Eu percebo isso muito na BAP, assim, eu não vou citar nomes porque vou ser injusto, mas assim, as mulheres pegando as pautas, falando, essa pauta eu vou até o final, isso eu vou te ajudar, isso a gente vai fazer, a gente tenta juntar, e de novo, não é sobre uma agenda pessoal, é sobre uma agenda para mercado. Claro. Então, essa soma, né, com a força e história, né, talvez de negócios, de desenvolvimento que os homens têm, se a gente consegue juntar isso, a gente constrói um ecossistema mais saudável para todo mundo. E não esse estresse que a gente vive hoje de um mercado que se autodestrói. É o mercado, na minha humilde opinião, que mais se autodestrói. Todo mundo fala que o outro está errado. Exatamente. Todo mundo fala que o outro está fazendo errado. O outro... Ninguém elogia. Eu falo, gente, é assim, as matérias, o país mais premiado do mundo, os melhores do mundo. Aí você senta numa mesa de bar, a propaganda tá uma merda, hein? Essa geração não sabe fazer porra nenhuma. Aí tem alguma coisa muito errada, né? Porque assim, somos os melhores, somos os incríveis, somos os mais premiados, somos o tudo, e tá todo mundo reclamando. Nem todo mundo fala, esta geração que chegou... É perdida. Fala, cadê a geração dos anos 90? Vocês são uma... Ninguém tá olhando o filme, todo mundo olhando a foto. Eu falo, gente, é papo de maluco, porque você chega nas universidades, as pessoas falam, eu vou pra Cannes, porque você é o mais premiado do mundo. Você fala, não, mas você não aprendeu, você não leu um anuário. Exato. Isso, mas vamos premiar. Então, eu acho que a gente está atropelando muita coisa e no final do dia, de novo, quem perde é o mercado. Quem perde são as próximas gerações, quem perde é o valor de um mercado que ele é interdependente. Se eu fizer alguma coisa não correta, eu não vou só penalizar a agência que eu lidero, eu não vou só penalizar as minhas pessoas ou as marcas que eu cuido, eu vou penalizar um mercado inteiro. A gente está falando de 400 mil pessoas, direto e indiretamente, por baixo. Até mais. Mais de 4 mil agências. Eu estou falando assim, só números básicos de 100 eu estou falando aqui, tá? Não estou nem... Que loucura é essa? Eu queria falar uma coisa do ponto de vista econômico, que é o que você está colocando aí. Porque eu estava falando que eu nunca coloco essa pauta sob uma perspectiva social, nunca. É sempre sobre uma perspectiva econômica. Então, assim, muita gente até hoje não sabe responder por que a diversidade no topo das empresas é importante. Minha gente, quando você tem diversidade, você tem olhares diferentes, você melhora a sua avaliação de riscos e oportunidades. Cabeças iguais impedem a transformação, porque só enxergam a mesma coisa. Então, assim, eu não estou dando uma opinião, isso são dados. Qualquer pesquisa rasa no Google mostra empresas de diferentes segmentos que têm desempenho melhor que concorrentes similares, né, obviamente, quando tem mulheres no topo. Esta diversidade é que proporciona esses olhares diferentes, a inovação, um ambiente de trabalho mais justo, mais tolerante, porque você aprende a conviver com pessoas diferentes e, consequentemente, mais criativo. Afinal de contas, criatividade é associação de ideias, né? Então, eu sempre coloco sob essa ótica. E fazendo um paralelo com o que você falou aí também, Marcinha, o mercado financeiro, eu vi muito isso, tá? Inclusive, um dos pilares de conteúdo que a gente mais trabalha hoje na Rio Bravo é falar com as mulheres. Porque tem muito mais investidores homens do que mulheres, porque as mulheres sempre foram alijadas da discussão do dinheiro da família, então elas são donas da economia do lar, vamos dizer assim, mas as conversas sobre mercado financeiro, as finanças da família, os investimentos, as mulheres não participam. E Não participam ou não participaram? ainda não participam, estão começando agora, porque existem várias iniciativas voltadas para esse segmento de público como a gente tem. Tá. Mas quando você vai, por exemplo, para a Bolsa de Valores, né, que é renda variável, a gente pegou agora os dados da última pesquisa da Ambima, as mulheres elas conseguem investir com muito mais visão de longo prazo, muito mais disciplina, porque elas leem mais, elas estudam mais, elas são mais informadas, elas querem saber debater com seus assessores, seus gerentes e tal. Então, assim, são duas formas de investir completamente diferentes. Inclusive, o saldo médio delas ao longo do tempo também é maior do que dos homens, entende? Porque elas investem com visão de longo prazo. E os homens buscam muito retorno imediato, né? Gostam desse jogo de tira aqui, põe ali, não sei o que lá. E as mulheres deixam o dinheiro ali porque ela tem, por histórico, né? Outras responsabilidades, como a responsabilidade em torno da família, que acaba abrangendo também os pais, os sogros, né? Os raio é filhos. maior, O né? raio é maior, exatamente. Então, assim, num primeiro ano de investimento, o saldo das mulheres acaba sendo maior do que dos homens estreantes na Bolsa.
Eu quero puxar outra parte que a gente tem falado pouco do ESG, que é o meio ambiente, né? A gente acabou de ter a cópia aí. Estamos ainda, né? Exatamente. E, enfim, ainda é um tema tão pouco falado no nosso mercado, né? De quanto isso é benéfico para o todo. Como é que vocês sentem isso no dia a dia de vocês? Você, principalmente no mercado, que eu acho que é mais maduro em relação a isso, que é o mercado financeiro. Para mim é uma grande perda de oportunidade, cara. Porque, assim, tem as oportunidades óbvias, né? Então, assim, a própria sustentabilidade do negócio. O que é a marca? A marca não é a sustentabilidade do negócio. Só que a marca representa uma empresa. Então, a sustentabilidade do negócio tem que passar por aí. O outro, que é muito óbvio, é a reputação, né? O terceiro é, dentro dessa visão de que o cérebro humano repete padrões, quando você consegue estabelecer uma dinâmica de ESG dentro de uma empresa, obrigatoriamente você está forçando uma inovação, porque não é óbvio trabalhar ESG dentro das empresas. Então, é algo estranho, né? O dia a dia das empresas ainda, infelizmente. Óbvio que o Brasil tem empresas que são exemplo nisso, mas não é a maioria. Então, você colocar uma disciplina nova força um pensamento diferente, consequentemente, o pensamento inovador. Agora, tem os riscos. Você não investir nas pessoas certas, porque isso é uma disciplina, então tem os técnicos, tem as pessoas que entendem do assunto, querer fazer de uma maneira amadora, querer transformar meia dúzia de ações em marketing, baita risco, né? Os washings, todos, né? O fato de que você, no longo prazo, eu acredito que cada vez mais isso vai ser importante para os cidadãos, né? Para as pessoas, de um modo geral. Então, de novo, né? Tudo é avaliação de risco e oportunidade. Eu acho que tem uma perda de oportunidade enorme. Enorme. Inclusive porque não está fichinha, né, gente? Viver nos dias de hoje está tudo muito complexo, né? Para mim, existe um lado dessa discussão de IA, por exemplo, que nos fala de outra coisa. Tem uma coisa meio autodestrutiva do ser humano também, né? Na maneira como a IA é colocada no discurso aí de certas empresas e também nos comentaristas, né? E assim, cara, na boa, eu não tenho essa pulsão autodestrutiva. Eu acho que a IA ela precisa existir para me servir. Não acredito que alguém que não tem repertório, não tem talento, não sabe escrever, vai fazer o melhor trabalho possível só porque está usando IA. Não vai. Até outro dia eu dei uma entrevista para a Época Negócios que ela botou no título a frase que eu faria assim, porque a IA não vai transformar pessoas medíocres em gênios. Não. Não vai. E tem um negócio de que a vitória da mediocridade e tal, eu não acredito nisso. Mas assim, está muito complexo viver no mundo por todas as questões de violência, as questões ecológicas, né? As próprias redes sociais que causam muito conflito, né? É bom para umas coisas, mas como tudo tem seu lado bom e ruim, causa conflito por muitas outras coisas. Aí você tem que lidar com fake news, com a pós-verdade, com o desmentido da fake news, com a informação que você não sabe mais onde você leu, então você não sabe se aquilo tem credibilidade ou não tem. Então é um emaranhado, né? A gente vive um emaranhado hoje de informações que deixa tudo muito confuso. Então, assim, eu acho, sinceramente, que quando uma empresa adota práticas ESG, ela organiza, de alguma maneira, os princípios, os valores dessa companhia. Sim. E digo mais, hein? Não quero saber de negócio de mulher entrar só no S. A mulher tem que entrar no G e ponto final. Eu queria colaborar só uma coisa que ela falou que eu acho importante do IA. Quando as pessoas me perguntam o que é o IA para você, eu falo, IA para mim é uma inteligência adicional. Ela vai ser adicionada à minha inteligência. Então, IA para mim eu defino inteligência adicional. Gostei ela vem para adicionar o que eu já tenho dentro de mim. Então ela não me combate nem me ameaça, ela vem para adicionar. E do ESG, eu acho que ainda no ESG, principalmente no Brasil, a gente fala muito de ESG, mas pratica pouco o ESG. Então vejo marcas, né? Selo ESG, agência ESG, né? Não paga funcionário, faz concorrência de agência, paga em 180 dias, porque assim, as pessoas acham que o ESG é assim, 3, 4 práticas que põe ali e acham que tá tudo bom e não entende de fato o que é o E, o que é o S e o que é o G, que nem ela falou. Quero ter mulheres mais no G. Então, acho que completou um check ali. Aqui o S tá bom. Então, acho que a gente, por exemplo, lá na agência, a gente tem metas de novos negócios, de ter clientes dentro do universo de ESG. Então, a gente tem
dentro da agência, clientes como Gerando Falcões, temos clientes como Pachamama, que cuida do meio ambiente, então a gente tem essa meta. E quando você tem clientes que têm esse olhar SG, a agência inteira cresce. É absurdo o resultado das equipes que estão trabalhando nesses clientes. A cultura da agência tem, as pessoas vão estudar mais sobre o tema, e um que estuda, um cara que atende Gerando Falcões, que vai pesquisar sobre, ele consegue fazer workshops dentro da agência, passando para os outros que não atendem, o que ele está vivendo dentro desse cliente. Então você consegue contaminar a agência toda do que é necessário para fazer para transformar a sociedade. Então isso, eu acho que as agências ainda têm pouco metas de SG, de ajudar clientes SG, entender de clientes SG. Então a gente é tão consumido para bater meta de vender varejo, né, nos nossos clientes, que a gente esquece de usar o nosso poder de criatividade, poder da criação. Eu falo que nós somos agentes da transformação, só que poucos entendem o poder da criatividade na transformação de uma sociedade. E isso, quando a gente internalizar isso, nós somos criativos, nós temos um mercado gigantesco, que é um mercado que também transforma vidas, transforma a sociedade, acho que nós vamos ter um mundo melhor. Porque o mundo melhor passa por pessoas melhores. O mundo melhor não se constrói sozinho. Então, eu acho que as agências ainda não entenderam o poder da criatividade na transformação de uma sociedade. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Enfim, é a tal da experiência, né, que a gente tanto discute. Mas é muito delicado esse tema quando a gente olha para dentro das agências, porque as agências hoje vivem cada vez mais espremidas por um curto prazo, que ele não é mais o curto prazo de 3 dias, ele é o curto prazo de 3 horas, 4 horas. E você não constrói marca em 3 horas. E você não consegue fazer um programa de qualquer coisa em 3 horas, porque o briefing já nasce totalmente fora de SG. Sim. Independente do que a gente queira usar nessa sigla. Então, na verdade, a relação já nasce sem precisar. E por melhor que seja a relação, é uma pressão muito maior. Eu acho que o que está acontecendo, e a gente tem feito muito essa reflexão e essa pausa, que nem todas as agências são para todos os anunciantes, nem todas as agências precisam fazer tudo para todo mundo. Eu acho que a gente entrou num mundo em que todo mundo quer fazer tudo, e para mim, eu juro, é um passo atrás. O SG, ele é quase... Eu vou simplificar, porque eu acho que ele é o passo inicial, não é necessariamente a resposta final, mas ele é o passo inicial assim. Se cada um souber fazer o que faz e o que não faz, e trabalhar com parceiros que acreditem nesses mesmos valores, você já começa a ter um lugar muito maior. Quantas multinacionais vêm chegando no nosso país? Eu não estou falando nem de agências, estou falando de anunciantes. Todo mundo sabe que é catastrófico o horário de trabalho, a forma de pagamento, tudo é ruim. Mas investe muito. Não dá para abrir mão. Por que não dá? Por que não dá? Entende? Então a gente vai abrindo precedente para as outras que vão chegando e fazerem pior. Então, assim, se ninguém der o freio e falar, daqui para cá, não tem dinheiro que entre na minha empresa, porque a gente está falando de uma empresa. Sim. Porque isso vai acabar com os valores da minha empresa, porque isso não interessa se vai me dar mais margem ou menos margem. A médio e longo prazo isso vai destruir a minha empresa. Mas isso não vai no que a Gal falou do bendito ou maldito ranking que as pessoas querem estar no topo ali? Eu acho que um mercado sem métricas não existe. A BAP, inclusive, a gente conversou muito sobre o ranking, porque era um ranking de tamanho de agência. E eu concordo muito, Gal, com o seu ponto de não é sobre o tamanho da agência, é sobre o volume de compra de mídia. E o ranking hoje é um volume sobre compra de mídia, maiores compradores de mídia. E eu acho que os rankings, eles precisam, especialmente em mercados de multinacionais, como a Gal mesmo falou, eles podem existir. Eles não podem ser critério balizador de escolhas. Correto. Essa é a diferença. Quando você chega, as top 10 em geral, existe essa corrida, porque as top 10 em geral, para os principais anunciantes, eles entendem que se você já compra um grande volume de mídia, você dá conta de me atender. E você compra a melhor mídia, né? Então, volume. Óbvio. Que um dia já foi verdade, sim. Hoje em dia não é tão verdade, porque você pode ter um cliente gigantesco só de mídia de performance. Sim. E você pode ter um cliente, entende, que só faz, assim, mudou muito. Sabe? Esse é o grande ponto. Então, assim, esta mudança também é pouco conversada. A gente parou num lugar dos anos 90 também, do BV, que ninguém quer falar, e tem que falar, porque, de novo, as relações de incentivo existem em todos os lugares. Claro. No nosso país, ela é regulamentada e autorregulamentada. Não tem nada de errado nisso. Exato. Primeiro ponto é esse. Segundo,
As agências não vivem ou codependem disso. Se alguma lá atrás, em algum momento, errou e fez alguma coisa, eu não sei. Eu posso dizer hoje, se a gente olhar que grande parte das agências agora está equilibrando, eram multinacionais. E que, portanto, a margem não ia para a dona Gal, ia para Pro grupo. Vocês entendem? Perde a lógica dessa conversa. A lógica tem que acontecer. Estas relações estão tornando o mercado melhor. Estas relações estão construindo marcas melhores, estão trazendo profissionais melhores para o nosso mercado, estão desenvolvendo novas áreas, novas frentes. Inteligência artificial, quem vai pagar? Cada ferramenta, cada profissional precisa de um login que custa em dólar. Onde está esse custo dentro das agências? Como é que a gente vai cobrar? Tem alguém cobrando? Porque eu não vi nenhuma agência falando, peraí, anunciantes, vamos sentar, vamos bater um papo aqui. Esta nova linha se chama login para o seu barato, rápido e fácil, que não será, porque você vai ter que pagar o direito de uso de qualquer jeito, porque tem um monte de... Não tem essa conversa, vai indo, vambora. Quem tá pagando essa conta? Essa é a conversa que a gente tem que ter. Não é a conversa de onde está a receita, e ela pode existir também, tá? Mas eu acho que a gente se perde um pouco em premissas que ficaram muito estabelecidas de verdade lá nos anos 90, só que a gente está em 2025. Isso não existe mais. É só a gente olhar o gráfico de investimento do nosso mercado. A gente está falando de diversos meios e canais que não existiam há 5 anos atrás. Então, de novo, se é uma bonificação por volume, se esse é o nome, o volume já se espalhou. Como é que fica? Eu acho que essas conversas têm que existir porque isso passa para o ESG. Porque no momento em que você começa a espremer a empresa vai naturalmente espremer seus colaboradores. E quando ela espreme os seus colaboradores, começa. Aí vem o erro, aí a agência fica ruim, aí o serviço ou o produto não é entregue. É um ciclo. Nossa, você está falando uma coisa que também eu sempre levantava essa discussão, que é assim, os veículos discutiam um pedaço deles, as agências discutiam um pedaço deles, e os clientes colocavam de um jeito, as produtoras... Eu falo assim, gente, o mercado é a somatória das partes. Não existe cada um pensar sozinho no seu pedaço. É todo mundo de mão dada aqui, ó. É uma corrida de bastão para você botar comunicação em pé, certo? E o cliente também faz parte disso. Então, eu sinto um pouco também, por observação, né? Que tem, assim, um negócio do nós e eles, Nós né? e eles, sim. Exato. E, assim, isso é péssimo. Péssimo, porque, assim, um depende do outro, cara. Como pode ser nós e eles? Não, e no fundo, a gente As se relações ama, né? mudaram demais. A gente se ama, assim, de verdade, as relações com os meus clientes são meus amigos. Maravilhosas. Eu tenho certeza que você também. Sim. A gente tem relação de... Só que isso é uma regra. Esse é o ponto. A gente precisa fazer disso uma regra. Quando eu digo de relação de respeito, assim, a gente tem conversas francas, conversas duras. Sim. Eles me tornam uma agência melhor todos os dias. É isso. Porque só quem se Eu já importa, tive clientes desses também, só adorava, quem cara. se importa com você Cliente bom te cresce dá a agência. feedback. Eu sempre falo, só Exatamente. quem se importa, porque você tem que olhar muito bem e falar, me Verdade. importo com você para te tornar melhor. E a recíproca é verdadeira. Essas são as relações que Verdade. fazem um mercado forte. Para todas as frentes e para todas Mas as quanto pontas. isso é padrão ou quanto isso é exceção? Cara, no Entendeu? meu mundo é padrão, não vou mentir, porque é quase que uma premissa. Eu não abro mão, nunca abri, de ter uma agência com pessoas felizes, que a gente tenha respeito, porque eu acredito que uma agência tem que ter isso para ter criatividade, para fazer trabalho bom. Não tem jeito. E você precisa ter uma relação de confiança visceral com o seu cliente, porque muitas vezes ele vai falar, ó, daqui 3 meses eu vou ter um problemaço, vai estourar a compra do trigo, sabe assim, Sim. ele tem que confiar em você para te falar isso, para você se preparar. Não adianta sair ali, estourou o trigo da Ucrânia e você perdeu bilhões na bolsa e ficar parado olhando. Sim. Então, essa relação, se ela não existir, você não faz um bom trabalho. Sim. Então, assim, de novo, eu acho que ela acontece em muitas... Eu sei que isso acontecia muito porque eu vivi de perto muitas relações que eu tinha. Eu acho que tem algumas agências que fazem isso. Sim. O grande ponto isso precisa acontecer em todos os níveis, de todos os anunciantes Esse é o e de ponto. todas as empresas. Mas isso que você falou, que eu concordo, que é minha luta, porque no meu mercado, que é job a job, eu não tenho relação.
Exato, mas é Como que eu vou ter relação se eu tô fazendo concorrências de todos os jobs? Não Como você cria essa não relação? constrói, mas Como que você consegue levar a melhor ideia se você não tá dentro do cliente? Porque ele não Não te vai levar. abre a porta, É no chute. porque a informação que ele dá para você, ele dá para mais 6. é no erro e no acerto. Então, assim, Ou no acerto e no erro. essa é a minha luta que eu venho há muito tempo, assim, como que eu vou entregar a melhor ideia se eu não te conheço? Mas aí é Eu legal. recebo um papel que fala, olha, daqui tal dia você entrega e você mais 6. Mas é por isso que a gente tem que olhar para as relações, como a gente vem falando, né, da Heineken, Sim. da Pagamentos de anunciantes que vem buscando essa relação de curto, médio e longo prazo. Senão a gente não consegue, porque quando você vai uma concorrência, às vezes no cliente eu tenho 6 concorrentes na semana, eu não consigo nem fazer pergunta, porque é tudo hoje. Qualquer dúvida Só você manda horário. por Ainda e-mail tem isso, e né? eles distribuem para todos. Então, assim, eu tive o pensamento de ver uma falha no briefing e se eu falar, todo mundo vai ver a mesma falha. Então, assim, você não tem essa coisa. Mas assim, vamos aqui. Senta aqui comigo. Senta aqui, vamos construir vamos junto, vamos desenhar junto. Nem isso a gente consegue ter mais, porque hoje é tudo muito robotizado, né? Então, dúvida, mande que vamos responder. Às vezes E aí tem responde que depois mandar do briefing. dúvida para todo Pra mundo, né? E às vezes Dá um não. insight que você De teve, todo fato, mundo gente, fica... a inteligência artificial faz isso. Vai qualquer coisa. Manda. E às vezes a Faz. resposta à sua dúvida vem depois da concorrência, que já entregou o projeto. Outra coisa que vocês falaram aí também, que eu acho super importante, é o negócio do feedback, né? Cara, eu fiquei 28 anos dentro de agências de publicidade. Era suado conseguir feedback. Feedback espontâneo de concorrência, assim, ponto por ponto, eu tive de 2 clientes, tá? Em 28 anos. O resto a gente tinha que ir lá arrancar. É isso. Porque eu preciso dar uma satisfação para a equipe, a gente acha que fez um bom trabalho, preciso entender o que aconteceu. Isso é muito cansativo, não? Daí você fala do respeito humano. A pessoa não dá nem feedback para você Nossa. passar para sua equipe. E outra, nós, quem trabalha em agência, quem é publicitário, tem paixão pelas pessoas, tem paixão pelas marcas também. A gente tem muito. ambição Claro. para as marcas dos nossos clientes. claro. É o certo? tesão de estar junto. Então, Exato. assim, cara, isso não pode ser desperdiçado, isso não pode ser desvalorizado, sabe? Então, mas ó, Nada mudou, tá? Nada mudou. Ai, cara, eu vivo numa ilha. Então, Eu vivo numa Pô, ilha. posso Meus falar pra clientes legal, são cara, muito ouvir legais, isso. cara. Muito Eu bom. falo nominalmente. Concorrências. Cara, mas aí, de novo, quais são as condições que a gente está aceitando entrar em concorrência? Tem guia de boas práticas da aba, tem guia de todo mundo O sabe GAN como também fazer. fez. O GAN, o GAN. a BAP apoiou. A Ampro tem, A todos Ampro, têm. todo mundo tem. Assim, a gente quer um mercado melhor. Se você entra numa concorrência que não está seguindo o seu maior ponto de reclamação, você está apoiando que o mercado não se transforme. Quantas concorrências a gente já saiu e eu liguei para anunciante e falei, olha, tem o meu chapéu da BAP, tem o meu chapéu da Lilara, mas eu preciso te dizer a verdade, a gente não pode fazer uma concorrência nesse parâmetro, vai ser ruim para você, vai ser ruim para as agências. 90% seguiu, Sim. mas gente faz 10% que também. mudou já é alguma coisa. E a gente não participou. Mas assim, a agência perdeu, deixou de crescer, levou mais pressão? Levou. Mas é o que assim, mas a gente cresce de forma consistente. A gente cresce com clientes que compactuam dos nossos valores, que entram respeitando e entendendo a nossa agência. Eu acho que esse é o lugar. Porque aí as relações ficam As relações sustentáveis, ficam né? sustentáveis. Duradouras. Eu acho que é um pouco sobre isso. Então, assim, de novo, a responsabilidade é nossa. Claro. então, mas eu acho que tem isso, eu acho que tem uma coisa que a gente já também acaba entrando num sistema, e é como aquele sistema sempre foi assim, então é sempre tudo assim, né? Entrando um pouquinho de feedback, de novos negócios nesse mercado, depois de muitas consultorias feitas para agências, primeira coisa, o trabalho que normalmente faz é entrevistar colaborador e falar com o cliente. Eu sempre... É sempre surpreendente o que vem, porque de fato não tinha um diálogo, nem do prestador de serviço com o cliente, nem do cliente com o prestador de serviço, e nem do prestador de serviço com o time dele. Então, assim, raramente eu encontro um cenário azeitado ou uma coisa bacana. Eu sempre, depois de um trabalho como esse, acabo falando para o cliente, presta atenção ali, tem problema aqui, ali vai explodir, você vai perder essa conta. E assim, coisas que estavam no dia a dia, dentro de casa. Então, eu acho que a nossa dinâmica, o nosso dia a dia, o moedor de carne piorou muito, né? Então, eu acho que isso também prejudica e faz com que a gente tenha cada vez menos tempo para olhar para a essência do negócio e principalmente para o futuro, né? Para o que, de alguma forma, essa relação tem, né? Que é entregar demandas do dia a dia, mas sempre pensar no futuro
e nos objetivos dos clientes, do negócio como um todo. Então, acho que acaba faltando muito tempo e com a dinâmica que a gente tem encontrado hoje de volume de pulverização de mídia e de entrega de trabalho, acho que isso piorou bastante. Concordo. Mas eu acho que tem uma coisa que melhorou bastante, comparando, né, momentos antigos. Eu acho que antes a publicidade vivia muito de heróis, né? Era o dono daquela agência, aquele diretor de... Hoje eu vejo muito do coletivo. Eu vejo muito a agência se destacando e menos pessoas. Não sei se vocês percebem. Eu acho que eu vejo muito mais o time unido, o diretor de arte chamando o redator, que chama Mas é interessante, né, Zenin, que essa é uma das críticas. Eu que vejo a gente muito recebe, coletivo. que faltam os É. grandes nomes. Então, Mas é interessante. que antes eram muito grandes nomes, né? Tinham grandes donos de agências. Exato. E hoje eu vejo muito do coletivo. Mas é uma das críticas do mercado. É uma das críticas que a gente escuta muito. Cadê? Não tem mais os grandes nomes. A gente precisa dos grandes nomes? Você acha que precisa dos grandes nomes? Cara, como é que esses grandes nomes foram construídos, né? Tem que pensar nisso também, porque assim, eram pessoas brilhantes, sem sombra de dúvida, mas num cenário de mercado completamente diferente. Então, hoje em dia, você conseguir fazer algo novo é difícil, é bem difícil, porque assim como as barreiras caíram para a produção, né, para a tecnologia também caíram e o nível de informação é o mesmo para todo mundo. Então, é bem difícil, assim, talvez seja necessário buscar um outro caminho, né, para essa diferenciação, que não necessariamente sejam iguais aos grandes nomes, esses que a gente está falando aí, que a maioria esmagadora era da área de criação, né? Exato, Raramente não era. exatamente. Né? Você tem aí um Duailib, né? O O Júlio Ribeiro. enfim. Mas a maioria era de Eram criação. criativos. Que é você encontrar soluções, né? E aí solução é uma solução, não é necessariamente direção de arte, mas design ou redação, né? Que efetivamente deixe um legado, né? Para aquela marca com quem para quem aquela pessoa trabalhou, ou deixe um legado para o mercado. Só que o rolo compressor não está dando tempo livre para as pessoas pensarem que isso era uma coisa que existia também antigamente. Exato. Tempo. 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 Eu publiquei outro dia um artigo no meio mensagem, no Women to Watch, na verdade, no portal, contando um caso que aconteceu comigo na FNASC em 2006, que o cliente chegou de manhã com um possível problema que acontecia, que tinha que estar publicado no site, que era o que tinha na época, à tarde. Eu levei 1 hora conversando com ele e ele virou e disse assim, ô Gal, você está falando demais, chama logo alguém aí para resolver esse problema. Eu falei assim, você não está entendendo, eu já estou resolvendo o problema, Exato. justamente porque eu não tenho tempo depois, eu preciso gastar o tempo agora. Exato. Então, o problema já estava sendo resolvido. Resolvido. Então, aí caiu a ficha dele. Eu falei assim, eu preciso passar um briefing muito preciso para quem vai redigir esse negócio aqui. Entende? Hoje em dia eu não vejo mais isso. O tempo é um ingrediente fundamental da criatividade. E, cara, ó, Exato. acabou. Recurso escasso e não renovável. A gente até tá falando E no bastidor. ocupado pelos tempos paralelos Nossa, que o concordo WhatsApp muito. nos impõe, que a vida Não, digital nos tudo. impõe, que não existem. É minuto após minuto e a Sempre gente está devendo. aqui, A gente ó. falou no bastidor, Sempre tudo muda, mas o tempo não muda. O dia vai ter 24 horas e não vai evoluir isso, né? Não vai crescer esse dia aí. Tudo tá entrando e o tempo é o mesmo, né? Outro dia alguém me perguntou, desculpa, Imagina. assim, fala aí um comercial legal que você lembra que você viu recentemente. Eu tive certa dificuldade, mas eu me lembrei de uma ação. Não de um comercial, tal como se conhecia, mas de uma ação. E falei sobre essa ação. Então, não são os mesmos formatos necessariamente. Agora, eu acho também que, assim, ó, esses grandes líderes que a gente conheceu no passado e com quem a gente teve a oportunidade de conviver, eles deixaram legados para o mercado, eles pensavam no mercado, Exato. eles propunham coisas Exato. diferenciadas para o mercado. E, sinceramente, cara, assim, não estou falando da nossa geração, mas de gerações seguintes, realmente eu não sei mencionar algum nome que tenha se destacado porque propôs algo, esteja à frente de uma coisa diferenciada para o mercado, realmente não sei. Mas você lembra de algumas agências. Eu tenho, assim, tal agência tá fazendo alguma coisa. Antes a gente falava assim, fulano de tal fez isso. Hoje eu vejo assim, tal agência se destacando. Cara, eu tenho confiança. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tenho confiança na Liu Lara. Por Sim. quê? Porque a Marcinha tá à frente. Exato. Eu tenho confiança na UMAP, porque acho que é uma Felipe empresa tá lá. que eu sempre... Os Consistente. clientes falam bem da Porque- UMAP, é consistente, ela Criativa. Concordo. criativa. Eu tenho confiança na
Crispin Porter, por causa do caçu Sim. e do vinho. Maravilhoso. Acho que é a soma da marca com a Isso, pessoa. eu tenho Exato. confiança na Dojo, por exemplo. A Dojo, que eu saiba, não está no ranking das Não. maiores compradoras de mídia, faz mas- um trabalho excelente, Exato. entende? Porque eu confio no Na pessoa Thiago, que tá no na Rodrigo, frente. entende? Sim. Então eu tenho confiança assim em marcas, porque sei das pessoas que estão lá dentro, ou porque na UMAP eu tenho vários amigos, Edu Sim, Lima, uma Carol, galera. enfim. Galera Mas boa. a marca UMAP, É forte. ela é forte, Ela é ela forte. se mantém fiel aos seus princípios, né? Concordo. Bem falada por quem trabalha lá, bem falada falada. pelos clientes, então eu confio. Mas sabe? teve mudanças de liderança e continua se mantendo como a UMAP. Isso é importante, né? Você Exatamente. teve várias pessoas que já sentaram na cadeira que o Felipe está hoje, mas a marca continuou a ser forte. Exato. Isso tem muito a ver com uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores, que é o desaparecimento das grandes marcas, É né? isso. Então, assim, a marca ela foi comprada por quê? Porque ela tinha uma carteira de clientes, óbvio, mas porque ela significava uma coisa. E aí ela sumiu, quando na verdade ela deveria estar se atualizando, né? E continuar sendo referência pelo que ela sempre foi, né? Na maioria das vezes pela criatividade. Então, o que é a criatividade hoje? Eu, como marca, vou pensar como é que eu atualizo a questão da criatividade hoje e vou ajudar o mercado a formar o que é a nova Exato. criatividade e tal, mas aí elas somem. Impressionante. Eu trabalhei em um monte de empresa que já sumiu a É. marca. Um monte. A gente- Bom, para encerrar aqui, eu vou parafrasear algo Para que... encerrar, É isso. Nossa, eu achei que tava começando. Eu achei que tava começando. A gente pode fazer parte 2, parte 3. três, É. parte 4, parte 5, Sim. parte 6. É, eu achei que tava começando. Lá vem o Fabinho. É. Mas, para encerrar, vou parafrasear uma frase muito legal que tem no portal da Rio Bravo, que diz o seguinte, né? Rio Bravo, vocês dizem que investir com consciência sempre rende mais. E acho que é isso que a gente aprendeu aqui na mesa, né? Quando a gente investe com consciência no marketing, também sempre rende mais, né? E eu acho que é esse o grande trabalho que a gente tem que ter. A consciência em todos os aspectos, porque no final o resultado financeiro, como o Gal também falou aqui, é o que importa no final da história. Gal, querida, sempre Obrigado, sensacional estar com você, meu amor. Igualmente, Obrigado do cara, fundo do adorei. coração. Gal, você é uma inspiração. Volta para o nosso mercado, que ele sempre precisa de talentos e de forças como a sua. Obrigada por estar conosco. Eu acho que tem que Prazer, voltar mais cara. vezes. Concordo. E volte. eu a tenho uma gente sente admiração falta. enorme por vocês três, tá? Quero deixar bastante E nós por E, ó, você. Você não tem carinho. ideia. Você não tem ideia. Quando a gente começou a conversar aqui, veio o Gal, ficou todo mundo. É a Gal. Só faltava cair baba das nossas bocas. Então, obrigada, viu? Você é demais. Obrigada, meu. Volte! Obrigado, e assim, acho que o nome Gal já é esse nome de eterno, né? Acho que as Gals que eu Obrigada. conheci são mulheres eternas, então o mercado precisa mais de você, venha com a gente sempre que puder, e é um prazer você poder disponibilizar seu tempo para estar ainda falando Obrigada. com a gente no mercado que você não está tão atuando, mas eu sei que está indo do seu coração, e quando a gente fala do coração, A volta gente dos que não sempre vai foram, Celinho. contar com você, então é um prazer estar do lado de vocês, É assim, nosso. é um ensinamento. Obrigado, Gal. E agora, para terminar de acabar com o engajamento desse vídeo no YouTube, queria dizer, Márcia, Célio, vocês são foda. É Imagina. uma São honra mesmo. estar aqui. Vá. Eu tô A bem gente é a primeira emocionada, tá, Felipe? cara? É que não mostra os bastidores. Cara, assim, ó, eu fico bem sensibilizada porque é isso, né? Eu tava falando para vocês também nos bastidores. Hoje eu sou cliente, mas tenho agências, mas eu sinto muita falta dessa convivência aqui, porque não foi só a Bahia que me deu regra e compasso, né? O mercado publicitário também. Também. Então eu realmente carrego muito orgulho de ter pertencido tão diretamente a esse mundo aqui, ter ajudado a formar esse Pertencido mercado. não, Pertencido, pertence. Pertence. O mundo das agências, mundo das agências. isso aí. É isso aí. Obrigada. Até porque são todos aqui integrantes do Hall da Fama Exato. da Academia Brasileira de Marketing, então são todos imortais. Perfeito. E parabéns, Fabinho, Abramark, por dar essa mesa para nós, né? Obrigado. Porque esse espaço, a gente aqui só é figurante do que a gente tem que falar. O protagonista aqui é o tema que a gente tem para discutir. Então, muito obrigado por nos convidar para A isso. casa é nossa, Mas de isso todos Os nós. melhores convites desse ano. Legal. Tenham certeza. Mês que Obrigada. vem, de volta aqui, gente. Foi um prazer.